Pessoal do sétimo ano, tudo bom? Bom, olha só, hoje eu trouxe aqui, né, o nosso quadro está dividido em duas partes. A primeira é algo que a gente já viu na última aula, eu vou fazer apenas um adendo. Na verdade esse adendo era previsto que fosse nessa aula, porque o objetivo da outra era que vocês conhecessem e compreendessem o que é a proporção. E no segundo quadro tem um problema que eu quero que vocês pensem, tá? E depois a gente vai comparar as duas situações. Bom, a primeira coisa que eu quero que você veja é o seguinte. Falando de proporção, na última aula a gente viu que a proporção é quando eu tenho uma comparação entre grandezas, certo? Então eu posso estar comparando aí tempo com distância, medida de altura com medida de largura, valor total da compra com quantidade de produtos, eu posso estar fazendo um monte de coisa. E aí, essa comparação, quando eu de alguma forma consigo gerar uma comparação igual, mas com outros valores, ou seja, o valor unitário, a razão é igual, só que com outros valores, tem o que a gente chama de proporção. Falando de um jeito mais direto, proporção é quando eu tenho duas razões iguais, certo? Quando eu divido uma coisa pela outra, eu tenho que ter igual resultado da divisão de outras duas coisas correspondentes, porém com os valores diferentes. No caso de uma foto, por exemplo, quando eu amplio a foto e ela não se distorce, o que isso significa? Significa que se eu pegar a razão, por exemplo, da altura pela largura da foto menor, ou seja, dividir a altura da foto menor pela sua largura, e depois dividir a altura da foto maior pela sua largura, os resultados serão iguais, porque essas duas fotos são proporcionais. E aí a gente aprendeu o que é a regra de 3 e que a gente usa ela para calcular a proporção. Certo? Certo. A gente usa ela para achar os valores desconhecidos, para verificar se a tal coisa é proporcional. Beleza, ótimo, isso. Mas o adendo que eu ia fazer era o seguinte. Bom, aqui eu trouxe dois retângulos, que a gente pode dizer que é uma fotografia impressa, né? Não sei, a gente pode dizer que é qualquer coisa. E a gente vai verificar se elas são proporcionais, vai verificar se existe igualdade entre as razões. Para isso a gente pode fazer tanto a divisão para achar o valor da razão, quanto aplicar a regra de 3, que na verdade não vai ser uma regra de 3 porque a gente conhece os 4 valores aqui, mas aplicar aquele mesmo procedimento. Então o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui. A razão da altura pela largura, a razão da altura pela largura. Se essas duas razões forem iguais, significa que essas duas imagens são proporcionais. Ok? Então, se eu vou pensar em aplicar o procedimento da regra de 3, quer fazer o quê? Está dividindo, vai para lá multiplicando, está dividindo, vai para lá multiplicando. Que é o que a gente faz lá nas equações também, né? O que eu vou ter aqui, ó? 15 vezes 5, vamos ver quanto vai dar? 5 vezes 5, deixa eu botar aqui, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. Quanto é 10 vezes 7,5? Lembra, não preciso pensar muito, é só andar com a vírgula, né? Ó, 1, 0, eu ando uma casa. Ah, olha que legal. São valores iguais. Portanto, de fato, essas imagens são proporcionais. Isso a gente viu na última aula. Mas a observação que eu queria fazer é o seguinte: você não necessariamente precisa armar a razão entre as medidas, entre as grandezas, da mesma situação. Você pode misturar. Como assim misturar? Você pode pegar uma grandeza daqui e comparar com uma grandeza daqui. E depois fazer a mesma coisa. Mas muito cuidado. Lembra que eu falei que você tem que manter a ordem? Como assim a ordem? Se você fez a altura por largura, na outra você tem que fazer a altura por largura. Se você fez largura por altura, você tem que fazer na outra largura por altura. Obrigatório, porque senão você inverte tudo e não dá certo. O que você também pode fazer é misturar as duas. Só que para misturar as duas tenha muita atenção. Que atenção? Você tem que pegar os correspondentes. Como assim? Olha só. Vou deixar isso aqui e fazer um rascunhozinho aqui embaixo, tá? Ó, você pode fazer o seguinte, ó. A altura da maior com a altura da menor.
largura da maior com largura da menor. Por que isso? O que está acontecendo aqui? Vê só, eu estou comparando, na verdade, eu estou fazendo uma razão entre as mesmas grandezas. Entre as grandezas correspondentes. Né? Então, olha só, se daqui para cá reduziu, ora, o que reduziu de altura vai reduzir também de largura. O pensamento é esse. O que você não pode fazer é pegar, por exemplo, a altura da maior com a altura da menor e depois fazer o contrário. Largura da menor com a altura da maior. Aí você inverteu. Tem que ser correspondente. Se você veio da maior para menor, continua da maior para menor sempre. Altura da maior com a altura da menor. Largura da maior com a largura da menor. Certo? Da maior para menor. Tem que manter a ordem. Tá? Ah, professor, mas se não for figura, se for outra coisa, não tem problema. Então, por exemplo, tempo com distância. Você pode relacionar tempo com tempo e distância com distância. Não tem problema. Tempo maior com tempo menor, distância maior com distância menor. Da maior para menor. Ou o contrário. Tempo menor com tempo maior, distância menor com distância maior. Você não pode inverter, vai dar problema. Vamos verificar se vai dar certo? Aqui vai ser 5 vezes 15 e aqui vai ser 7,5 vezes 10. Olha só, 7,5 vezes 10 é a mesma conta. 15 vezes 5 é a mesma conta. Vai dar o mesmo resultado, não vou nem armar, porque as multiplicações são as mesmas. Tá? Era só isso que eu queria mostrar nesse primeiro pedaço. Que dá pra gente brincar assim, de não relacionar sempre na mesma situação. Eu posso misturar as situações, mas mantendo a ordem. Certo? Beleza, então vamos fechar aqui essa questão da proporção. Tá? Vou deixar isso no quadro porque eu quero que a gente leia lá e depois compare as situações. Esse probleminha aqui fala o seguinte, ó. Uma piscina é enchida com água por 3 torneiras que demoram 45 minutos para enchê-la. Ou seja, o cara liga 3 torneiras, daquelas automáticas, né, que normalmente uma torneira de piscina, essas piscinas grandes, você não tem o negocinho que você gira, como é que é o nome? Esqueci o nome agora. Registro, você não tem registro. O cara aperta um botão de uma bomba d'água, que vai soltando água por igual nesses canos. Então a ideia é essa, eu tenho 3 torneiras que soltam água de maneira igual, e elas juntas demoram 45 minutos para encher a piscina. Aí eu te faço uma pergunta. Quanto demoraria para que 6 torneiras iguais a essa, ou seja, em vez de ser 3 torneiras, 6 torneiras, quanto tempo elas vão demorar para encher essa piscina? Pausa o vídeo aí e pensa. Pensou? Pensar o seguinte, olha só. Se eu aumento a quantidade de torneira que está enchendo a minha piscina, a piscina vai encher mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Pensa no que está acontecendo. Eu aumento a quantidade de torneira e o tempo de enchimento diminui. Faz sentido? Faz sentido. Mas preste atenção. Enquanto uma das coisas está subindo, a outra está descendo. Pergunta. Quanto tempo vai ser? Quanto tempo vai demorar? É só a gente pensar o seguinte, olha só. Se eu estou dobrando a quantidade de torneiras, eram 3. Se eu quero que sejam 6 agora. Se eu estou dobrando a quantidade de torneiras, aumentando o dobro, eu vou reduzir pela metade a quantidade do tempo. Não faz algum sentido? Né? Porque se eu estou dobrando a quantidade que faz o trabalho, eu estou diminuindo o tempo de trabalho. E ele vai ser diminuído da mesma forma que as torneiras aumentam. Se as torneiras aumentaram em 2 vezes, dobraram, o tempo de trabalho cai em 2 vezes. Ele reduz pela metade. Então como é que vai ser isso aqui? Qual é a metade de 45? 22 minutos e meio. 22 minutos e 30 segundos. Por aí. Certo? E se eu te perguntar o seguinte?
Deixa eu ver se dá espaço para botar aqui, ó. E se fosse uma torneira? Pausa aí e pensa. Bom, vamos lá. Olha só. 3 torneiras demoram 45 minutos. Se fosse uma torneira só, se eu diminuo a quantidade de torneira, vai demorar mais ou menos para encher a piscina. Vai demorar mais. Então, repara. A quantidade de torneira diminuiu, o tempo de enchimento vai aumentar. A quantidade de torneira diminuiu quantas vezes? Bom, se caiu de 3 para 1, diminuiu em 3 vezes. Eu dividi por 3. Logo, o tempo que eu vou demorar para encher a piscina vai triplicar. Não é mais 45 minutos. 45, 45, 45. Por que isso? Porque eu reduzi o meu trabalho, reduzi a minha força de trabalho. O que fazia eu encher a piscina foi diminuído. Logo, o meu trabalho, o meu tempo de trabalho aumenta. É igual quando você vai fazer um trabalho em grupo e só um faz o trabalho. Demora mais para fazer? É isso. Se eu tivesse uma torneira só, eu não ia ter mais 45 minutos. Isso é triplicar o tempo. Por que é triplicar o tempo? Porque eu dividi por 3 a quantidade de torneiras. Ora, então vai ser 3 vezes 45, né? 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, com 1, 13. 135 minutos. Tá dando para ver ali embaixo minha letra feia? Tá. Então demoraria 135 minutos. Agora eu te pergunto, qual é a diferença dessa situação para essa aqui que a gente viu na última aula? Eu não sei o que você respondeu porque o vídeo está gravado. Mas a diferença é a seguinte, ó. Aqui, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Se eu aumento a altura, eu aumento a largura. Se eu aumento a altura, eu aumento a largura. Se eu aumento a largura, eu aumento a altura. Se eu diminuo a altura, eu diminuo a largura. Se eu diminuo a largura, eu diminuo a altura. Então, elas são... o que uma faz, a outra também faz. Todo mundo aumenta ou diminui na mesma quantidade. Beleza. Aqui é o contrário. Aqui, enquanto um cara aumenta, o outro diminui. Se a quantidade de bica aumenta, o tempo de trabalho diminui. Se a quantidade de bica diminui, o tempo de trabalho aumenta. E eles aumentam e diminuem na mesma quantidade, ou seja, na mesma proporção. Se eu aumentar 5 vezes o número de bicas, eu reduzo em 5 vezes o tempo de trabalho. Se eu reduzo em 2 vezes o número de bicas, eu aumento em 2 vezes o tempo de trabalho. Formalmente, qual é a diferença entre as duas coisas? Essa que a gente viu na última aula que a gente está vendo agora é chamada de proporção direta. Por que direta? Todo mundo aumenta igual, todo mundo diminui igual. Essa aqui é chamada de proporção inversa. O que é a proporção inversa? Quando você vê que uma das coisas aumenta. Quando uma das coisas aumenta, causa a redução da outra, ou quando a redução de uma coisa causa o aumento da outra, você está falando de proporção inversa. Certo? Professor, como é que eu vou saber quando é proporção inversa? Normalmente, isso é um macete que eu vou falar, tá? Depois eu vou explicar a regra. O macete é o seguinte, normalmente proporção inversa a gente lida com força de trabalho. Pode ser trabalho de pessoas, pode ser trabalho de máquinas, pode ser trabalho de bicas. Normalmente tudo que envolve trabalho e tempo, ou trabalho e uma quantidade de produção, é proporção inversa. Por quê? Porque se você aumenta a quantidade de trabalho, você diminui a quantidade de tempo. E por aí vai. Tá? Agora, isso é um macete. Agora, como é que eu sei de fato quando usar a proporção, quando é a proporção inversa? Você vai analisar. Você vai analisar o quê? O que eu acabei de falar. Se você repara
que enquanto uma coisa aumenta, a outra diminui, então a gente está falando de proporção inversa. Só você reparar se isso acontece. Aconteceu? Show. Por exemplo, você vai esquentar uma comida. Imagina que você tem um panelão daquele aqueles panelões enormes assim que faz comida geralmente quando tem uma coisa na beija-flor, né? A feijoada na beija-flor, ou então comida normalmente colégio público tem esses panelões assim. Então, se você põe uma boca do fogão acesa naquele panelão, ele demora muito para esquentar. Se você aumenta a quantidade de bocas esquentando a panela, o tempo para a comida esquentar diminui. Olha só, aumentei a quantidade de fogo, diminuiu o tempo que demorou para esquentar. Proporção inversa. Beleza? Como é que eu vou calcular a proporção inversa? Como é que eu vou verificar se de fato existe a proporção inversa? Como é que eu vou descobrir um valor desconhecido na proporção inversa? Vou usar a regra de 3? Vou. Mas é uma regra de 3 com um macetinho diferente. Eu acabei de falar hoje aqui que eu posso usar em qualquer ordem a proporção. Proporção direta. A inversa você não pode usar em qualquer ordem. Você tem que usar na ordem específica. Você tem que manter as situações seladas. Como assim as situações seladas? Por exemplo, se aqui fosse proporção inversa, você botar a altura com largura de uma figura e na outra a altura com largura. Você não ia poder misturar altura com altura, largura com largura. Você não poderia misturar. Teria que fazer essa comparação com essa comparação na inversa, tá? Então, como aconteceria aqui? Eu vou usar esse mesmo exemplo aqui, tá? Olha só. 3 torneiras, 45 minutos. Ó. Quanto demoraria para que 6 torneiras? 6 torneiras, X minutos. Na verdade eu falei o contrário, tá? Não, você não pode manter a situação fechada, você tem que misturar. Inverti aqui, desculpa. Tem que misturar. Mas misturar o quê? A razão vai ser entre as mesmas grandezas. Ou seja, vai misturar as situações. O que você não mistura são as grandezas. Dentro dessa razão tem só torneira. Dentro dessa razão tem só tempo. Ok? Agora como é que você vai trabalhar aqui? O curioso é o seguinte. Na proporção direta, tu faz a regra de 3 cruzada. Na proporção inversa, você faz a regra de 3 direto. Por que isso? Porque olha só, como a proporção inversa é inversa, o certo seria eu inverter uma das razões, certo? Não faz sentido? Mas como eu não inverti nenhuma das razões, eu vou inverter a multiplicação. Então, em vez de eu multiplicar assim, eu vou inverter isso. Eu vou multiplicar direto assim. Aí vai ficar da seguinte forma. 3 vezes 45 vai dar quanto? 3 vezes 5, 15 vai 1. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. 6 vezes x, 6. O que você vai fazer agora? Uma equaçãozinha, né? Tem que sumir com esse 6? Divide todo mundo por 6. Ó. Aqui vai dar 135 dividido por 6. E aqui vai dar só x. Pode fazer na mão, no papel, na calculadora. Quanto é 135 dividido por 6? Fala aí. Exatamente. 22,5. Olha só. Tá? Ah, e se eu quiser saber a outra aqui? Mesma coisa. Ó. Arma da seguinte forma. Você vai armar na horizontal. Tá? Na horizontal. Olha só. 3 torneiras demoram 45 minutos? 3 torneiras demoram 45 minutos. O outro na horizontal também. Eu não fiz torneira para tempo? Você vai fazer embaixo aqui, ó. Torneira para tempo. Uma torneira para y tempo. Uma torneira para y tempo.
como é proporção inversa e eu não inverti nenhuma das frações aqui, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a multiplicação. 3 vezes 45 já vimos que é 135. 1 vezes y dá 1y, ou apenas y. Ah, não preciso fazer mais nada. Tá aqui. Ok? Dei um exemplinho só, porque a gente vai ter aula ao vivo. A gente pega outros casos. Mas não esquece. Identificou que é proporção inversa? Você vai armar na horizontal. Situação 1, grandeza 1, grandeza 2. Embaixo, situação 2, grandeza 1, grandeza 2. Você não pode embaralhar. Na proporção inversa, tu não pode embaralhar. Você só pode fazer nessa ordem, tá? Tipo aqui, ó. Torneira, tempo, torneira, tempo. Se fosse, sei lá, velocidade com tempo também. Velocidade, tempo, velocidade, tempo. Poderia botar ao contrário assim, ó. Tempo, velocidade, tempo. Poderia também. O que não pode é você inverter na vertical, tá? Tem que prestar muita atenção nisso. E para multiplicar, lembra, como é proporção inversa, eu obrigatoriamente precisaria inverter uma das razões. Para não confundir, a gente mantém as razões em pé, na mesma ordem, né? Porque, ó, quantidade, torneira maior, tempo maior. Torneira menor, tempo seria a maior, né? Porque é inversa. Então o certo seria inverter. Para ficar maior com maior, menor com menor. Mas como é inversa, olha, a gente teria que inverter porque é inversa. Mas como a gente está mantendo nessa ordem aqui, uma delas acaba ficando para a inversa de cabeça para baixo. Então a gente multiplica reto. Ok? É isso então. Ao vivo a gente conversa melhor, porque vocês vão tirar dúvida. E eu vou encerrar essa aula aqui. Ok?